vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito de como que foi o meu parto, o relato, assim, na verdade, do que aconteceu, por que foi de última hora, por que foi de surpresa e por que foi de emergência. E aí eu vou estar passando, explicando tudo para vocês como que foi. Para quem me acompanha já há algum tempo, eu já tinha relatado a vocês no período do sexto mês em diante, que eu já estava começando a sentir um pouco de contração e tudo mais. E aí, no resumido da história, porque é muita coisa para relatar aqui, quando chegou no meio do oitavo mês para o nono, eu comecei a ficar, essas contrações começou a ficar bem mais intensas, né? Um pouquinho mais forte e com mais frequências no dia. Normalmente, quando eu estava com 6 meses, ela vinha, tipo assim, de 5 a 6 vezes no dia. E aí depois ela começou a ficar mais frequente, né? Ela começou a ser, tipo, de 3 vezes só na parte da manhã e depois mais 7 vezes à noite, da parte de tarde para de noite, enfim. E aí começou a ficar cada vez mais frequente. E isso começou a me deixar um pouco mais cansada, né? Na hora que eu andava eu já sentia muitas dores e tudo mais. E aí teve um dia, eu estava no meu trabalho, e aí eu já estava começando a contar quantas contrações que eu estava tendo na parte da manhã e quantas contrações que eu estava tendo na parte da tarde, pra gente se totalizar no final do dia para ver se isso estava sendo normal ou não, ou se era só aquelas contrações mesmo de treinamento que o pessoal geralmente fala, né? E aí tá, aí teve um dia que eu tava no meu trabalho e aí eu comecei a sentir umas cólicas mais fortes e eu lembro que eu contei, só no período da manhã eu tive 8 contrações. E eu achei muito estranho, e aí eu mandei uma mensagem pro meu obstetra, expliquei tudo o que estava acontecendo, e ele falou assim, não, vai no PS, que é no pronto-socorro, e vê o que tá acontecendo, porque às vezes pode ser uma infecção, às vezes pode ser alguma outra coisa, ou até mesmo o bebê já querendo vir, né? E aí eu peguei e falei assim, não, tá bom, fui. Liguei pra minha mãe tava por perto, e aí ela me acompanhou até a maternidade, porque meu marido tava longe, não ia dar tempo dele chegar a tempo pra me levar. E aí eu peguei e fui, chegando lá, eles fizeram aqueles, eu esqueci o nome do exame, que você coloca uma faixa na barriga e fica medindo as contrações, a intensidade e os batimentos cardíacos do bebê. E aí eu peguei e fiz esse exame, fiz um exame de sangue para saber se tinha alguma infecção que estava causando essas contrações. E aí no meio da história as contrações estavam realmente vindo, que nesse exame que eu fiz de ver as contrações, constatou mesmo que eu estava tendo as contrações, mas que elas não eram muito intensas, assim, ao ponto de chegar para se internar ou para falar assim, não, hoje o Lucas vai nascer, no caso. E no exame de sangue também não deu nada que tivesse infeccioso, nenhum quadro infeccioso, para que eu pudesse também vir a usar uma medicação ou alguma coisa do tipo. E aí a médica, aí eu inclusive eu estava até procurando um outro médico, porque o meu médico não fazia o meu parto pelo meu plano. E aí eu falei assim, não, eu tenho que procurar um outro médico. E por acaso eu estava procurando uma médica que ela não tinha vaga, e ela estava no pronto-socorro e foi ela que me atendeu, e eu achei super legal por causa disso. Eu achei até que foi uma sorte, assim, de eu ter ido pra lá naquele momento. E aí eu perguntei pra ela, falei pra ela se era normal, e ela falou que, assim, que não era normal, que eu estivesse sentindo todas aquelas contrações, e viu lá, porque sai eles te dão tipo um papelzinho assim, parecendo um cardiograma, né, com as intensidades das contrações e tudo mais. Aí a médica falou assim, olha, a intensidade não é uma intensidade para você se internar e tudo mais. Aí viu o exame de sangue, me falou o que aconteceu, tal. E aí ela falou assim, olha, Patrícia, você vai para casa, eu vou te dar um atestado, você vai ficar de repouso, porque na sua idade gestacional a gente não segura mais o neném. Então, se ele vier, vai vir e pronto, acabou. E aí a gente fica com medo, né? Porque a gente quer que o bebê venha na hora certa, que venha mais prontinho para o mundo, né? Que por mais que ele esteja todo completinho, tudo funcionando, a gente quer que ele esteja madurinho, né? Para quando vier ao mundo, vir bem, com bastante saúde.
E aí ela me deu esse atestado e eu fiquei completamente de repouso, até onde eu pude, né? Porque eu sou bem hiperativa, eu gosto de fazer muita coisa, eu não gosto muito de ficar deitada assim, sem fazer nada, não. Enfim, aí eu fui, fiquei, depois eu voltei de novo pro trabalho e mesmo assim eu já estava já nas últimas mesmo. E aí eu trabalhei mais um pouco e já pedi já a licença maternidade. E aí no dia que eu pedi a licença maternidade, isso era uma segunda-feira. Fui lá, resolvi toda a documentação do meu trabalho e tudo mais. E aí isso era, igual eu tô falando pra vocês, foi uma segunda-feira. E logo depois, na quinta-feira em diante, eu comecei a sentir umas contrações um pouco mais fortes. Quando foi de sexta para sábado, as contrações, igual eu falei pra vocês, ficou um pouco mais intensa. E na madrugada de sábado, na madrugada de sexta para sábado, isso, na madrugada de sexta para sábado, a minha mãe tava já dormindo aqui para ficar mais próximo, né? No caso, o parto já estava marcado para a terça seguinte, né? Que ele ia nascer com 38 semanas. E aí minha mãe desceu, eu lembro que era uma meia-noite. Minha mãe tinha falado que tava meio passando mal, que tava com dor de cabeça e tudo mais. E aí ela desceu e falou e bateu na minha porta. E eu levantei de uma vez, né? Porque a gente já fica nervoso, né? Quando alguém, pelo menos eu fico assim, né? A gente fica nervoso quando alguém liga de madrugada ou que alguém apareça na sua casa de madrugada, que a gente já pensa já besteira, né? E aí eu levantei de uma vez, e aí eu lembro que logo depois que eu fui deitar, eu senti uma água escorrendo nas minhas pernas. E eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Que até então eu senti as contrações, mas ainda não tinha acontecido nada, né? Assim, tipo de água, sangue, sangramento, alguma coisa do tipo. E aí eu lembro que eu falei assim, não, acho que deve ser alguma aguinha normal mesmo, vou dormir. Voltei a dormir e as contrações mais fortes e com mais frequências. Porque antes eu sentia as contrações, mas dava pra dormir tranquilo, não me incomodava. E aí essa já estava me incomodando um pouco, já estava me acordando de madrugada, porque eu não estava conseguindo dormir. E aí acordei de manhã, essa mesma aguinha descendo. Eu acordei meu marido, era umas 6 horas da manhã. Aí falei assim pra ele, falei assim, amor, eu acho que o Lucas vai vir esse final de semana, acho que ele não vai esperar mais, não. Ele, não, então vamos no pronto-socorro ver o que tá acontecendo. Eu expliquei tudo pra ele que tava acontecendo, o que aconteceu e tudo mais. Ele, não, vamos, liga na sua médica primeiro. Aí mandei a mensagem pra minha médica, ela pediu pra eu ir ao pronto-socorro. Chegando lá no pronto-socorro, a gente já botou as malas tudo dentro do carro, né? Porque até então eu achei que o menino viria no sábado mesmo. E aí botei as malas tudo dentro do carro, já tava tudo pré-pronto, porque eu deixei tudo pra cima da hora. A minha mala não tinha terminado ainda de arrumar. A do Lucas nem sequer eu tinha começado a arrumar. Isso é porque o neném ia nascer na terça-feira e já era pra eu ter arrumado isso há muito tempo. Mas eu deixei tudo pra cima da hora. Quem me conhece sabe que eu deixo as coisas tudo pra cima da hora. E aí eu lembro que eu arrumei a mala do Lucas rapidinho de manhã e a gente foi pro hospital. Aí chegando lá, a gente fez todo esse exame de novo, de medir as frequências cardíacas do bebê, de ver as contrações, como que tava vindo e tudo mais. E aí deu que não era, a bolsa não tinha rompido, o meu colo do útero ainda estava fechado e as contrações também não eram contrações de ganhar bebê, eram uma contrações de treinamento. E aí tá, voltamos pra casa e tive que ficar de repouso novamente. E aí o tempo todo deitado. E aí eu resolvi não, né? Eu tinha que terminar de montar a mala maternidade, porque como eu já tava sentindo aquelas coisas, que poderia ser que a qualquer momento o Lucas poderia vir. Então eu tinha que terminar logo de fazer essas malas. E aí eu terminei de arrumar as minhas e terminei de arrumar a do Lucas. Fiz os kitzinhos dos 3 dias, porque até então, se eu não me engano, eu acho que eu não relatei pra vocês que o meu parto não poderia ter, eu não poderia ter parto normal. Medida uma outra cirurgia que eu fiz, então eu não poderia fazer força para um parto normal. Então, de qualquer forma, eu teria que ser cesariana mesmo. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia de fistolectomia, então não posso ter parto normal. Até, pelo menos é o que o meu médico falou que eu não poderia ter, então eu preferi seguir as recomendações.
Então, o meu parto já estava marcado para terça-feira, no dia 9 de outubro. E aí, na madrugada também de domingo, de sábado para domingo, essas aguinhas começou a vir mais forte. Tipo, já estava escorrendo mesmo e as contrações vindo. Eu falei, gente, isso não tá normal. E aí eu fiquei com medo do quê? Porque no parto do Davi, o líquido amniótico dele estava baixo, então o parto dele também teve que ser de emergência. Então eu fiquei com medo, né? Porque o líquido amniótico, ele garante a oxigenação do cérebro do bebê. Então eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, não, amor, vamos de novo no hospital, ver o que tá acontecendo. Aí chegando lá, foi constatado que a minha bolsa, resumindo, para não ir todos os mínimos detalhes, resumindo, minha bolsa, assim, tinha estourado, mas ela estava descendo, tipo, aos poucos, não tava aquela coisa assim, tá, de uma vez, sabe? A médica fez um examezinho do pH para saber se realmente, porque o colo do meu útero estava fechado. E foi assim, até espantoso, né? E essa água estava descendo, e dizendo ela que a bolsa tinha estourado, porque ela viu o pH desse líquido que estava descendo e ela falou, não, a sua bolsa está estourada. E eu fiz de novo aquele exame das contrações. As contrações já estavam, tipo, bem já altas, assim, as intensidades estavam bem maiores do que as anteriores. E aí ela falou assim, olha, medidas as contrações, medidos ao pH desse líquido que está descendo, a gente vai ter que te internar. E até então eu já tinha feito a ecografia, estava tudo certinho. O líquido amniótico do Lucas estava ok, estava até razoável, né, para a idade gestacional dele. E aí falou assim, ó, o seu neném vai nascer hoje. E a gente já fica assim, né, já meio espantoso, porque normalmente a gente se prepara para um dia, né? Eu preparei para o dia 9, psicológico todo preparado para o dia 9 e tudo mais. E aí o Lucas resolveu vir dia 7. Resolveu não, né? O destino quis que ele viesse no dia 7. Deus quis que ele viesse no dia 7. E aí já bateu aquele nervosismo, né? Que a gente fica, poxa, é agora. E aí, aí eu mandei uma mensagem pra minha médica, ela falou assim, olha, realmente sua bolsa estourou? Eu falei, estourou, assim, expliquei tudo pra ela. E ela falou assim, olha, aí a outra médica que tinha me atendido, ela falou assim, seu parto deve ser lá pras 3, 4 horas. Eu falei assim, não, então dá tempo, porque eu tinha comido, acho que era 7 horas da manhã, e tem que dar 8 horas de jejum. Ela falou, não, a gente faz seu parto lá para as 3 ou 4 horas da tarde pelo fato de você ter comido. Aí eu mandei mensagem para minha obstetra, ela falou assim, olha, eu só posso fazer seu parto agora de manhã. Ou seja, eu estou indo pro hospital. E aí já me deu um nervosismo de novo, um negócio. Falei, não, tá bom. E aí quando deu, acho que uns 40 minutos, a médica chegou lá, já indo pro centro cirúrgico. E aí meu marido logo veio também, porque a gente tinha que carregar o celular, porque a gente esqueceu a câmera em casa. Carregamos o celular para fazer a filmagem do parto. E aí Lucas veio ao mundo ao meio-dia e alguma coisinha. Horário do almoço. Será que ele vai comer muito? Porque agora o menino já tá mamando, né? Bastante. Mas vamos ver se ele vai ser comelão. Nasceu na hora do almoço, né? E aí foi isso, gente. Eu vou deixar o vídeo, o videozinho do parto. A gente filmou não muita coisa, mas a gente filmou o momento que ele nasceu e tudo mais. A gente ficou super feliz, porque de uma forma ou de outra não foi como planejado. Eu não gosto muito das coisas planejadinhas, eu gosto do negócio assim acontecendo. E aí eu vou deixar o videozinho do parto aí no meio. Esse início agora eu fiz só uma introduçãozinha mesmo pra falar pra vocês o que aconteceu. Porque eu já tava tudo programado para eu vlogar nesse dia. Eu ia mostrar pra vocês já saindo de casa, até chegar na maternidade e tudo mais. Mas não deu pra fazer porque foi muito rápido. Inclusive eu nunca vi um parto tão rápido na minha vida. Que eu deitei na mesa de cirurgia, quando deu tipo assim uns 3 minutos o Lucas já tava nascendo. Eu falei, meu Deus, já? E aí Lucas nasceu, veio ao mundo. E aí eu vou botar o videozinho do parto agora. E no finalzinho eu vou botar as fotos do pessoal que visitou. E dentro dos outros dias eu não quis vlogar, porque a cirurgia do Lucas eu acho assim que ela foi bem mais intensa, assim, dolorida do que a do Davi. Porque a do Davi, eu não sei se foi pelo fato de ter sido de noite, assim, no período finalzinho da tarde,
E eu passei a noite deitada e levantei no outro dia. E no do Lucas não, eu tive que levantar no mesmo dia. Então eu senti muito mais dor. No outro dia eu ainda estava sentindo muita dor ainda nos pontos. Eu não sei porque, não sei se foi o caso de... Porque a médica tirou a minha cicatriz do Davi e fez uma outra. Eu não sei se foi por isso, mas sim, meus pontos estavam bem lá doendo. E o Lucas estava fazendo uma pega incorreta no peito, e o peito começou a doer. Isso vai ser um tema de um outro vídeo que eu vou fazer para vocês sobre a amamentação, o que eu passei. E que estou passando ainda, que não melhorei ainda 100% do seio. Mas enfim. Então, esse foi o relato do meu parto, o parto do Lucas, que foi de última hora, meio que de emergência, né? E aí eu vou passar, o resto agora vai ser o videozinho do parto dele, beleza? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá um joinha que é muito importante pro vídeo, tá? E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tá aqui, filmando. Tá aqui. Quer que a gente fala com você? Fala oi aí, Mari. Ela tá assim, tá? 12h30. Vou tentar lembrar, eu já peguei a ver e... Você tá tão chateado com ele. Já são... Tá? 2h40. Já abriu? Já. Já vai sair. Onde fica, pai? Vou me abaixando aqui. Vamos conhecer o Lucas. Andressa. Vai não. Tá. Peraí. Por favor. Travou o nome bem baixo, mas a gente trava no... Quer que sobe a mesa? Não, sobe não. Vamos ver a carinha. Já? Já. Só se tiver. Peraí, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Você fez 7 semanas? É isso? Meia. Bolsa rota, bolsa rota. E vem. Quantas horas? A bolsa rompeu que horas? Você sabe? Meia-noite. Meia-noite? Oi? Lucas, ele é enorme, minha filha. Diz não, ele tá com o papai? Oi, Lucas. Ai, nossa, ele é enorme. Parabéns. Ele é bonitão. Eu choro. Ah, fazendo xixi. É. Necessidade de isolar. Ah, Que é bom. Esse é o 6, né? Olha, eu Nossa. achei. E a pressão Olha, aqui? foi parada sexta. Aí, sexta-feira, ele começou a ligar e a minha mãe atendendo. Tipo assim, que ele Pode parava ficar de essa ligar no não, telefone. passa aí por volta. A minha mãe, minha filha, que é isso? Pessoa que não para de ligar, Ô, tipo, sem saber gente. que você está sendo operado. Você tava fazendo trabalho na barriga. Tava chutando a mamãe. Cara, nasceu muito Olha, grande. Ela tá em recuperação. Tirou a mão do rosto agora, né? É. Fazer foto, é. Tirar foto com a mão no rosto, não dá não, né? Foi. É. Gostou Não, não? escuta, você vai sacar. Vamos continuar cuidando aqui do lado, viu? Tá certo. Ele ligou pra doutora Carol, a doutora Carol dizia que a gente estava se negando das pacientes dele. Aí eu liguei pra ela, doutora, não dá. Esse lado Fica no aqui não frente. Não dá. Não muda nada. Mas a doutora viu? Muito. Tem uma, né? Eu que a Kelly fazer isso aqui. Mas assim ficou melhor, porque no outro aqui a gente teve que sair daqui pra ir na outra sala. Com... Melhor, mãe. Mas eu mandei pra ele, falei, olha, deixa eu te Será falar. que eu vi? Você Não sei. não sei, não dá pra fazer aquilo. Mas me ligou, eu mandei um cara assim, não me liga, não quero falar com você. Se eu vi, eu não sei.
Dessa vez ele passou. Dessa vez ele passou diferente. Dessa ele mostrou pra mim. A gente quer abrir o outro olho. A doutora Tá Valéria grudado. aí, né? Falou o quê? A doutora Valéria ficou chateada. Eu falei, outra coisa, doutora, ele que às vezes você vai contratar o médico, é mostrar a providencial logo. Ela, eu não falei nada. Ele falava direto com o Marcondes, não era, João? Porque o Marcondes roubou desse. 50 Ela, centímetros. ele quebrou o filme do Marcondes. Nessa aí ele conseguiu quebrar o filme do Marcondes. Ajudou, né? Pegar a fita. Também tinha o Não, não é defendendo não. Eu tô falando assim, que o Marcondes uma vez xingou ele todinho lá no... Você lembra? Aí ele faz isso aí, esse joguinho sujo. Ele vai lá e liga pra Valéria, pra dizer que ela já falava que tem carro. Mas só que Zumbi ele liga e fala outras coisas, ele não fala a verdade. Ele fala coisa da petição dele, né? Recusando de olhar minhas pacientes. Ninguém está se recusando, a paciente é sua, você tem que olhar. Idoso, então. Como ele não estava aqui, Patrícia, você. tá bom. Não tem nenhum problema de saúde, né? Nem alergia. Teu último peso, qual que era? Era 2, 10, né? Você falava. Seus. Tinha Não, né? Não. Uhum. Ah, não, Tem, é. né? E qual altura? Vou deixar. Amor, já tá acabando. Bonito. Não, tá usando algum remédio ou alguma coisa? Não. Tá acabando. Nem caminho? Não, tá nem contado. Tá dando bom. Bota aqui. Aproveita. Vem nessas hemorragias, as primeiras horas também, né? Uhum. Tadinho. Doeu. Pronto, acabou. O quadro dela é com a Rex, né? Tá com 20. Não gosta que pega nele? Deixa aí, então já fica. É por causa do remédio, mas não é alergia não, tá? Tá quase acabando, tá difícil. Tá bom. Tá tudo bem. Ele é grandão, coisa quanto, hein? 3, 6, 5, 56. Ela vai quatro? Não. Mas ela não tem problema não. Não vai colocar assim. Quer que eu termine ou eu prefiro? Você quer um goiás? Um pra me dar? Eu? É. Quase acabou. Ele solta aqui? Solta.